ser referência na vida dela. Então, Deus te abençoe, te capacite, mas não é sobre paternidade que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre maturidade. Então, abra a sua Bíblia no livro de Efésios. Livro de Efésios, capítulo 4. Que diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina e pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Versículo 13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém? O que é maturidade? O que você entende por maturidade? A gente fala assim: o que é maturidade? O que você entende por maturidade? Defina aí, alguém defina para mim o que é maturidade. Aprender com o tempo, boa definição. Quem mais pode definir maturidade? Experiência, muito boa. Quem mais pode dizer o que é maturidade? Formação de um caráter, só se forma caráter com tempo, com maturidade. Maturidade, isso aí é a definição do dicionário, é o estado de quem atingiu o seu desenvolvimento completo em todas as áreas da sua vida. Tanto biologicamente, como fisicamente, comportamental, cognitivamente. Quem consegue atingir esse desenvolvimento, ele tem maturidade. Nietzsche diz que maturidade do homem consiste em haver reencontrado a seriedade que tinha do jogo quando era criança. Olha que definição engraçada. Eu estava procurando essa definição e achei essa definição de Nietzsche. Nietzsche diz assim: olha, maturidade é quando o homem reencontra a seriedade do jogo que ele fazia quando ele era criança. O que ele está dizendo? Aquilo que Jesus disse: você só é maduro quando você é capaz de se tornar uma criança, de se tornar como uma criança. O que Jesus disse? Quem não se tornar como uma criança não vai herdar o reino dos céus. Puxa, pastor, então eu corri tanto para deixar de ser criança. Meu pai disse para mim,
Quando é que você vai crescer? Quando é que você vai deixar de ser criança? Sua mãe não dizia isso para você, não? Quando é que você vai crescer? Quando é que você vai deixar de ser criança? E aí vem o camarada e fala assim, sabe quando é que você vai crescer? Quando você tiver a capacidade de voltar a ser criança, de olhar a vida como a criança olha. Quando você tem essa capacidade de olhar a vida como aquela criança olha, sem mágoa, sem ressentimento, sem amargura, sem falta de perdão, sem julgamento, sem acusação, é quando você atingiu a maturidade. O que é a maturidade? A maturidade, queridos, ela é a capacidade de visitar o passado sem sair de lá machucado. Olhar para trás, quando você é capaz de olhar para trás, sem sair de lá ferido, sem sair de lá machucado, você atingiu maturidade. Quantos de nós somos capazes de olhar e fazer isso? A criança é. A criança, você acabou de fazer uma coisa com ela, ela chora, ela fica emburrada, aí você deixa ela lá uns 30 minutos. 30 minutos depois ela vem de lá assim, mãe, sim ou não? 30 minutos depois ela está lá chamando o pai. Ô pai, vamos jogar? Pai, vamos brincar? Pai, porque ela olhou para o passado e já deixou ele lá e seguiu para frente. Maturidade, querido, eu quero dizer para você que toda maturidade, para se alcançar, se passa por um processo. Diga assim comigo, maturidade é um processo. Você sabia disso? Que a maturidade, ela é um processo. Às vezes você olha e fala assim, nossa, fulano é tão maduro, tão jovem, tão maduro. Pode ser que em alguns aspectos ele apresente um comportamento um pouquinho mais maduro do que outra pessoa, mas no todo, no geral, ele não atingiu a maturidade. Porque a maturidade, como o irmão disse, ela vem com o tempo. A maturidade, quando nós falamos em desenvolvimento humano, nós falamos de fase. E essas fases, elas começam lá no útero. Ela começa no útero e ela vai até o dia que você morre. Você sabia? Que o seu desenvolvimento, você não está no auge do seu desenvolvimento ainda? Ela começa, o dia que você foi gerado, começa a se desenvolver biologicamente. Você começa a desenvolver ali no útero da sua mãe. Quando você atinge o estado de maturação do feto, ele nasce, ele vem à luz. E aí continua a desenvolver. E esse desenvolvimento, ele é contínuo. Ele vai passando por fase. A fase da primeira infância, da segunda infância, a fase da adolescência, a fase da juventude, da primeira juventude, que a gente fala, a primeira juventude, né? Que é aquela juventude que você tem 20 anos, que você não sabe o que faz. É a primeira juventude. Depois tem a juventude maior, que é essa que os irmãos, a maioria dos irmãos aqui está vivendo, que é aquela quando você casa, quando você tem filhos, quando você assume uma responsabilidade maior, é a juventude maior. Aí depois você vai declinando um pouquinho e vai, né, descendo, até você entrar na fase da velhice, e aí até na primeira velhice, segunda, terceira, fases, processo. Não existe como pular. Eu não posso chegar na minha infância e dizer assim, agora eu já quero ser adolescente. Mas está acontecendo, tá? As crianças querem pular da infância para a adolescência, querem pular da adolescência para a juventude, da juventude para a fase de adulto, querem. Mas não é preciso e nem deve. Sabe, quando a gente tem bebê, a gente pega os bebezinhos e eles têm que engatear. Eles precisam engatear. E aí a gente pega, o que a gente faz? A gente compra, como é que chama aqui? Andajá. Lá na minha terra fala andador. A gente compra o andajá. E coloca a criança no andajá, que é para adiantar aquilo ali para a mãe, né? A mãe fica mais solta, não tem que ficar vigiando ela enfiar o dedinho na tomada, não tem que ficar vigiando ela puxar o forro da mesa, puxar os arranjos da estante, sim ou não? Quando eu coloco no andajá, eu limito os movimentos daquela criança e eu digo assim, não, ela já está de pé, ela já está crescida, olha, ela já ficou até em pé, a gente até comemora, mas ela perdeu uma fase.
que vai fazer falta para ela. Quando ela precisar, o desenvolvimento motor dela lá na frente, que ela precisar ir para a escola, o desenvolvimento motor, ela não desenvolveu lá no engatear, porque nós pulamos essa fase. E às vezes nós queremos pular fases. Sim ou não? A gente tem uma vontade de pular fase, ainda mais quando a gente é jovem. Quando eu tinha 15 anos, eu falava para o meu pai assim: o dia que eu tiver 18 anos, o senhor vai ver. Vou trabalhar, vou fazer isso, vou fazer. Ele vai, você vai. Quando chegou a 18, eu falava assim: mas o dia que eu tiver de 21, eu vou fazer. Ele vai, você vai. Até hoje eu não consegui fazer. Até hoje, pastor, eu não consegui ter a autonomia que eu queria ter aos 15 anos. Eu falei: puxa vida. Foi o senhor que não deixou. Ele disse: foi tanto. Queridos, porque às vezes nós queremos ter autonomia. A gente chega numa fase. Você sabia que até fruta, ela tem o tempo certo? Se você pegar a fruta, e a maioria das frutas que nós compramos no mercado, elas foram colhidas antes do tempo, e ela foi madurada à força, colocaram nela o carbureto, e ela perdeu a essência dela. Todo mundo fica louquinho para ir no sítio. Aqui fala granja, né? Lá na minha terra fala sítio, na minha terra fala sítio. Fica todo mundo doidinho para ir para o sítio, para comer banana que colhe no pé, goiaba que pega na hora. Por quê? O sabor é diferente. Ela tem o doce dela é maior. Quando você pega a banana que foi madurada à força no carbureto, ela tem uma cor diferente, ela tem um sabor diferente, porque ela precisava o quê? De passar por um processo natural de maturação. E não foi dado a ela essa oportunidade. E às vezes conosco acontece a mesma coisa. Não nos é dado a oportunidade de passarmos por um processo natural de maturação. Mas nós precisamos. Não queira pular etapa, não. Se você ainda está jovem, queira ser jovem. Tem gente que fica doidinho para ficar velho. Tem gente doida para aposentar. Gente doida, aí dia que eu parar de trabalhar, meu Deus, eu sonho que o dia que eu vou aposentar, sonhe não. O dia que você tiver que aposentar, você vai falar assim: ai meu Deus, vontade de voltar a trabalhar. Eu queria voltar a trabalhar. Eu queria estar ativo. Mas pessoas que sonham em casar. Os meninos sonham: eu quero casar. Sonhe não, espere. Espere o tempo. Vai chegar a hora. Eu quero ser pai, eu quero ser pai, eu quero ser pai. Espera. Você vai ter a oportunidade. Você vai ser no tempo certo. Tudo passa por processo. E os processos têm fase. E nós precisamos passar cada fase das nossas vidas. Se você tem filhos, se você já tem, ainda não tem, mas vai ter. E se você está pensando em pular fase, não pule não. E se você tem filhos, tenha paciência. Ensine-os a passar cada fase da sua vida. Tem fase, meu Deus do céu, que vontade, como diz o Cláudio Duarte: por que eu não comi? Né? Diz que quando é bebê, você tem uma vontade de morder, de comer. Aí quando fica naquela fase, você fala assim: por que eu não comi? De tão terrível que esse negócio vai ficando. Gente, esse menino quando pega 10 anos, quem é que tem filho com 10 anos aqui? Pois é. Só te dar um conselho, vai piorar, viu, minha filha? Vai piorar, mas depois melhora. Depois passa, tenha paciência que passa, viu? 9 anos, Edinaldo, já começa. Já começou? É 9 anos. Gente, começa uma fase. Meu Jesus, tem misericórdia. Mas passa. Mas eles têm que passar por essa fase. Eles estão se afirmando. Estão afirmando a sua identidade. Estão se afirmando como pessoas. Eles precisam passar nessa fase. Precisa brigar com você, Edinaldo. Botar o dedo no seu nariz e você cala a boca. Fica quieto. Mas ela vai fazer isso. Vai botar o dedinho lá no seu nariz e vai falar para você: mas você não sabe nada. Você vai dizer: não sei, mas você vai ficar quieta. Vai esperar. Eu não vejo a hora de eu sair dessa casa. Não falou para você ainda não? Vai falar. Vai falar. Não veja, vai. Já falou? Te odeio. Você é muito chata, mãe. Não veja a hora de sair dessa casa. Tem uns que pegam a mochilinha: eu vou morar com a minha avó. Vai, tem uns que pegam a mochila e vou morar com a minha avó.
Você vai passar. Mas é necessário que se passe por essa fase. É necessário que você tenha paciência, porque ela está firmando a identidade dela, o caráter dela, a personalidade dela. E se você não deixar, ela vai ser uma criança insegura, uma pessoa insegura. Uma pessoa que não foi ouvida quando ela queria falar. E é nessa fase que ela vai começar a botar para fora o que ela sente. Por que eu estou dizendo isso? Porque na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Porque nós passamos, né, entendendo, não dá para ensinar, né, as fases do desenvolvimento de uma criança e tal, não dá. Mas dá para ensinar, queridos, rapidinho assim, para você ter uma ideia de que o que você está passando lá na sua casa vai passar, tá, gente? Fique tranquilo que vai passar. Vai ficar pior, vai chegar a fase dos 15, aquela fase que ele sabe tudo, você não sabe nada. Ele entende de tudo, você não entende nada. Mas vai passar também. E vai chegar a fase que ele vai dizer assim: ô mãe, como você estava certa. Ô pai, como seus conselhos me fazem falta. Como eu sinto falta de você, pai. Como eu sinto falta de ouvir o Senhor. Como eu sinto falta da segurança que o Senhor me dá. Ô mãe, como eu sinto falta de estar te ouvindo falar. Vai chegar essa fase, viu, queridos? Eu já cheguei nessa. Viu? Já estou nessa fase de ligar e falar assim: mãe, como está me fazendo falta? Eu falei: pois é, não aproveitou quando pôde, agora se vira. Não posso mais dar palpite na sua vida. Mas, queridos, na nossa vida espiritual também é dessa forma. Nós precisamos entender. Ninguém nasce pronto. Ninguém nasce preparado para a vida. Vai se desenvolvendo em cada fase. Sabe, existe agora, a gente sempre, Edinaldo está sempre falando aqui, e é importante, porque eu entendo que é um movimento já de Satanás preparando para o reinado do anticristo. E existem muitas pessoas a serviço disso. E algumas pessoas estão tentando vender uma ideia, uma ideologia de que criança, ela tem condições e necessidade de se desenvolver sexualmente. E que elas podem decidir a vida. Elas não podem. Sexo é coisa para gente adulto. Sexo não é coisa para criança. Mas, infelizmente, o diabo está batendo nisso aí todo dia para colocar. A criança, mas se for consensual, não é crime. Ora, gente, quando é que uma criança vai consentir com sexo? Ela sabe o que é sexo? Não sabe. Não, mas a criança consentiu, ela sentiu prazer. Gente, biologicamente, todo mundo já nasce dotado de libido. Se tocar em algumas áreas, vai sentir prazer. Pode ser recém-nascido, se você tocar, vai responder. Porque biologicamente esse não vai nascer, ele já vem pronto. Mas isso não quer dizer que está pronto para se relacionar com o outro, principalmente com um adulto. A criança ou adolescente de 13 anos, vamos dizer assim, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tem uns que até dos 20 ainda não sabe. Porque se você, toda a ação, ela vem acompanhada de uma consequência. Tudo que nós fizermos tem consequência. Um adolescente, um pré-adolescente, ele não sabe a consequência que ele vai ter por causa dessa ação. Ele sabe que é bom. É bom, não vou mentir. Mas ele não sabe que tem uma consequência. E ele não está psicologicamente, biologicamente preparado para lidar com a consequência. Muitas vezes porque a menina cresceu, desenvolveu rápido, e hoje por causa da quantidade de hormônios que vem nas comidas, né? As meninas estão se desenvolvendo assim, se não piscar de olhos, meu Deus, isso é uma criança. Mas as pessoas acham assim, já tem um corpo, então já está pronta. Não está. Ela não está. Psicologicamente, ela não é capaz de lidar com a consequência desse ato. É simples, mas ela não é. Principalmente se estiver um adulto envolvido na relação.
Uma criança nunca, jamais, não se deixa enganar por esse discurso. Nunca deixa ninguém te enganar. Eu sempre falo do politicamente correto, né? Parece bonito, né? Mas é mentira. É um engano. O estrago que vai ser feito na vida dessa criança, nunca mais, nunca vai ser reparado. Ela vai levar para o resto da vida. Muitas, quando são muito mais jovenzinhas, elas têm todos os seus órgãos dilacerados. E às vezes não só os órgãos genitais. Às vezes o rim, o fígado, o baço, é tudo dilacerado. Então, queridos, tenham cuidado. Se você já cuida do seu bebê, da sua bebezinha, do seu filhinho, cuide mais. Não acredite no discurso de que se tem permissão, não é crime. É crime e é um crime horroroso. Porque para tudo nós temos que estar preparados. Até para isso. Biologicamente, emocionalmente. Nós temos que estar prontos para assumir relações porque tem consequência. E na nossa vida espiritual é diferente? Quando nós falamos de maturidade cristã, não é diferente. Quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos, que é maturidade cristã, quando eu recebo Jesus como meu Salvador, quando eu digo, Senhor, eu te recebo na minha vida como meu Salvador, me muda, perdoa os meus pecados, me lava com teu sangue, me purifica, escreve o meu nome no livro da vida. Eu fiz uma confissão de fé, eu recebi Jesus no meu coração. E agora? E agora? Existe um processo. E nós vamos passar por fases. Assim como o bebê, assim como a criança, vem de cada fase, nós vamos passar por fase. A primeira fase, nós vamos tomar leite. Nós vamos aprender o quê? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós vamos aprender os rudimentos da fé, nós vamos aprender a ler a palavra de Deus. Mas eu já queria estar falando em línguas, eu já queria estar orando pelos enfermos, eu já queria estar expulsando o demônio. Calma, você é recém-nascido em Cristo Jesus. Queria, irmã? Guarda o desejo no coração, não deixa ele se perder, não. É assim ou não é? Quem quando converteu tinha esse desejo? Ou quem leu a Bíblia em 3 meses? Pegou a Bíblia, leu a Bíblia. Aí quem orava de manhã, de tarde, de noite? E ficava ligando para o pastor: pastor, não vai ter vigília não? Essa igreja não ora. Pastor, precisamos orar. Pastor, essa igreja... Eu conheço alguém que fazia isso. Pastor, essa igreja não vai orar. Pastor, eu estou sentindo necessidade de orar. Eu quero orar. Criança não é assim? Você faz lá o doce, ela quer comer tudo de uma vez só, depois da dor de barriga? Ainda quer comer quente? Quer comer o doce todinho, ainda quer comer quente. Você fala, não, porque você não quer me dar o doce, porque eu estou querendo o doce. Aí você vai, come o doce. Daqui meia hora vem de lá, a barriga está doendo. Porque comeu o doce quente? Criança também espiritual é assim. Quando converte, quer comer tudo. Quer receber tudo, sai olhando culto em tudo quanto é igreja, procurando lá onde é que tem, que dia que tem culto, vamos ver se vai bater com o calendário da igreja, se não vou, porque eu tenho que receber de Deus, eu tenho que estar, olha, Deus vai falar comigo, Deus vai falar, Deus vai me dar, e sai, às vezes, aprendendo coisas que não edificam, não vai ajudar no teu crescimento, e às vezes o pastor tem que frear, ele dá uma puxa, deixa você ir, daqui a pouco ele te dá uma freada. Pastor, olha, o pastor me cortou. Já aconteceu isso com você, pastor? De crente falar que o senhor cortou ele. Olha, eu estava todo empolgado, eu já queria pregar no domingo, o pastor me cortou, não deixou eu pregar, Deus tinha me dado uma palavra. Sabe por quê ele não deixou? Porque ele já tem um tempinho na sua frente, e porque ele sabe que se você vier, você não tem condições. Talvez você não tenha condições de falar 3 minutos. Você acha que tem uma mensagem para falar 1 hora. Quando você chega aqui na frente, você falou tudo em 3 minutos. Vamos orar, irmãos. E o pastor sabe que você precisa
passar por cada etapa. Você precisa deixar de ser criança que toma o leite. Paulo diz assim, olha, criança tem que tomar leite, vocês ainda não estão prontos para comer uma comida mais forte, uma comida mais sólida, para comer feijoada. Vai no leite, toma o leitinho todo dia, leitinho nosso de cada dia. Leia a palavra de Deus, aquele programinha de leitura da palavra de Deus. Leia, vai se alimentando de acordo com a sua idade, de acordo com a etapa que você está vivendo, com a fase que você está vivendo. Não queira adiantar, porque se você adianta muito e você pensa assim, agora eu já estou pronto, e não está, você vai se frustrar, vai se decepcionar, e você vai sair da igreja e não vai botar a culpa no pastor, vai falar, foi porque o pastor não te deu oportunidade para crescer. Não foi, porque ele conhece a ovelha, ele sabe, essa ovelha é recém-nascida, essa ovelha precisa que o pastor ensine, porque ela não sabe procurar o melhor pasto, a melhor grama. A ovelha não se conduz, quem conduz uma ovelha é o pastor, nem a mãe da ovelha conduz a ovelha. Ela acaba de dar à luz aquela ovelha, de parir aquela ovelha, ela vira a costa e ela vai comer a grama e aquela ovelhinha vai ficar lá. Quem é que vai conduzir aquela ovelhinha? O pastor. Vai pegar, vai levar para o pasto onde tem uma graminha mais macia, mais tenra, mais verdinha. Vai levar onde tem uma aguinha mais limpa, com a menor correnteza possível. Ele vai levar porque ele sabe conduzir. Ele sabe, olha, é por aqui que eu tenho que levar a minha ovelha. Aqui que a minha ovelhinha tem que passar. A minha ovelhinha ainda não tem, está se desenvolvendo. Então, queridos, olha para o teu pastor e deixa ele te conduzir. Deixa o seu pastor te conduzir. Quer se tornar um crente maduro, um crente firme, um crente constante, deixa o pastor te conduzir. Ele sabe onde que é, ele sabe onde tem a melhor comida, ele sabe onde tem o melhor pasto, ele sabe onde tem aquela água, que está lá em Salmo 23, né? Aquela água que refrigera, aquela água tranquila, aquela água mansa. Ele sabe, porque Deus dá para ele o direcionamento. Deus fala com ele, Deus mostra para ele, sabe? É muito interessante porque cada ovelha é uma ovelha. Não é um rebanho, mas cada ovelha é única. E Deus dá para ele o direcionamento para cada ovelha. Então, às vezes, nós chegamos na casa de Deus, a gente quer estar todo mundo no mesmo nível. Mas tem gente que está nascendo agora, e tem gente que já tem 10, tem gente que já tem 15, tem gente que já tem 20. E o pastor tem que conduzir, levar o rebanho e alimentá-las todas, sem deixar faltar nada para ninguém. Não era isso que eu ia falar, mas eu não sei porquê, Edinaldo, Deus me conduziu, então vou falar. Sabe, queridos, Ele conduz, assim como o Senhor é o nosso pastor, e não vai nos deixar faltar nada. Deus tem algo especial, e Ele dá para aquele que está direcionando o rebanho dEle aqui na terra. Então, queridos, olhe para Ele, seja conduzido, não queira se conduzir. Maturidade passa por isso, aprender em quem confiar, aprender em quem olhar, para quem olhar. Quando os nossos filhos são bebezinhos, nós somos quem direcionamos, nós pegamos pela mão, nós levamos para todos os lados que a gente quer, né? Que ele quer ir. Quando nós não levamos no colo, a gente vai levando, vai direcionando, não passa aí, não passa aqui, olha, aí você vai tropeçar, aí você vai pisar no espinho, aí tem pedra. Aí você cai, aí você machuca. E quando a gente nasce no corpo de Cristo, também é assim. A gente precisa ser conduzido, a gente precisa ser levado. Sabe, a vida cristã, a maturidade, ela vem quando nós entendemos isso, os nossos processos. Quando nós não queremos nem adiantar, nem atrasar. Porque tem gente que quer atrasar também, gente. Tem gente que quer adiantar o processo, a maturidade. Mas tem gente que não quer amadurecer nunca. Tem gente que tem a síndrome do Peter Pan, né? Nunca quer amadurecer. E aí o pastor dá uma varadinha. Bora! Bora, fica para trás não. Bora.
Não, pastor, bora, já deu tempo. Já deu tempo, minha ovelha, bora. Sim ou não, pastor? É assim, porque tem gente que não quer crescer. Então, queridos, não queira correr com o teu processo, mas também não queira atrasar o seu processo. Não queira ficar eternamente dependente de quem te carregue, eternamente dependente de quem fica puxando você pela mão. Hoje você está sendo puxado, amanhã é você que vai puxar alguém. Você que vai levar alguém à maturidade. Sabe? Nós precisamos avançar. Você nasceu, você tomava leite. Você vai crescendo, a gente vai mudando a alimentação, né, Nara? A gente vai mudando a alimentação da criança. A gente vai passando a introduzir coisas mais que ela precisa mastigar, que ela precisa desenvolver a dentição dela. E aí a gente vai, assim é na vida espiritual. Aos poucos você vai comendo uma coisinha mais fortinha. Quando você vê, você já pode comer uma carninha. Você já pode jantar, porque criança não janta, bebê não pode jantar. Mas aí que você vai ficando, você já vai jantar. Você já vai comer. Aí você vai crescer, você já pode comer uma feijoada. Dependendo da idade que você estiver, já dá para comer uma feijoada. Assim é na vida cristã. Nós vamos passando por fases, por etapa. Para isso, querido, nós precisamos entender, é um processo. Todos nós passamos por este processo. E quando eu entendo que é um processo, eu passo esse processo com facilidade. Eu sei, eu vou crescer em Cristo. E o que é que a Bíblia está dizendo? Até que todos nós cheguemos à unidade do corpo de Cristo, à estatura do varão perfeito que é Cristo. Até que todos nós cheguemos, nós vamos chegar no mesmo nível, amém? Todos vamos alcançar o mesmo nível de maturidade em Cristo. Não fique com pressa, você vai chegar, porque é uma recomendação, e Paulo diz assim, até que todos nós cheguemos à perfeição, à unidade, à perfeição, à estatura do varão perfeito que é Cristo. Todos nós temos um objetivo, sabe? A maturidade cristã, ela passa por saber de onde você veio. Você sabe de onde você veio? Você sabe de onde você veio? Você veio de Deus. A Bíblia diz que nós viemos de Deus. Todos nós viemos de Deus. Todos. Então eu tenho que saber, eu vim de Deus. Passa por saber do processo, passa por saber aonde eu vou chegar. Eu vim de Deus e volto para Deus. Todos nós viemos de Deus. Ainda que o pecado, ele tenha entrado e tenha nos afastado de Deus. E Deus teve que no plano colocar Jesus para nos salvar, para morrer na cruz, derramar o sangue dele a nosso favor e nós sermos salvos. Mas todos nós viemos de Deus. E voltaremos para Deus. A Bíblia diz assim, às vezes nós nos perdemos no caminho. Nós sabemos que viemos de Deus, mas às vezes, no processo, a gente se perde. Nós estávamos falando de criança, e a gente vê muita criança que no processo de desenvolvimento dessa criança, em alguma fase, por algum problema, alguma falta, alguma perda, algum trauma, ela se perdeu no processo. E ela ficou perdida. E você olha para ela e fala assim, onde é que essa pessoa se perdeu? Onde foi que essa criança se perdeu? O que aconteceu que ela se perdeu? Às vezes, querido, na vida cristã é assim. Nós nos perdemos no processo. E aí a gente precisa entender que é necessário voltar. É necessário voltar para a palavra de Deus, para os princípios da palavra de Deus, para que a gente continue a desenvolver e a amadurecer. Paulo diz assim, estando todos nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Todos nós estávamos na mesma condição. Todos nós viemos do pecado. Nós estávamos em Deus, o homem pecou, automaticamente nós entramos nesse processo e nos perdemos. E agora, Paulo diz que todos, não é só um ou outro, todos estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O que é delito, o que é pecado? Você sabe o que é delito e pecado? O delito é pequenas transgressões da lei.
E o pecado é quando você, deliberadamente, você sai da lei e atinge Deus. E Paulo diz assim: estando todos nós mortos, os nossos delitos e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Ele diz assim: nós estávamos, como diz o versículo, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Todos nós nascemos na mesma condição na casa de Deus. Estávamos perdidos num processo, estávamos afastados de Deus, e Ele nos tirou, Ele nos pegou lá do império das trevas. Ele disse: Satanás, você não tem direito. Eu derramei o meu sangue, eu paguei o preço, então eu tenho direito. Eu vou resgatar, eu vou tirar e vou transportar. Vou tirar do império das trevas e vou transportar para o reino do Filho do seu amor. A maturidade precisa entender isso. Onde eu estava, quem eu era, de onde eu vim, a minha condição. Porque se eu não entendo qual é a minha situação atual, em que fase eu estou, ou como eu estou, o que eu vou esperar para a próxima etapa, para a próxima fase? Então, maturidade, queridos, ela passa por isso. A maturidade, ela passa por ter objetivos. Pastora, na vida cristã nós temos objetivo? Temos. Paulo diz assim: quanto a mim, eu não julgo ter alcançado a perfeição. Mas uma coisa e é que eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo da soberana vocação. Eu creio que é assim mesmo o versículo, mas eu estou falando. Para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Qual é o seu objetivo? Quando nós passamos fase, você está na adolescência, aí você começa a sonhar com a faculdade, sim ou não? Vou fazer tal faculdade. Você começa a sonhar que você vai casar. As meninas sonham com aquele cara rico, bonito, do olho verde, que ela vai casar, ela não vai precisar lavar louça, lavar roupa. Aí no outro dia ela acorda lá, a pia está cheia de louça, o cara é baixinho, não é alto, não tem o olho verde. Mas ela tinha um objetivo, sim ou não? Ela não conquistou a metade dessa objetivo. Ela não chegou a conquistar assim, esse objetivo como ela sonhava, mas ela tinha. Ele também. Ele sonhou em casar com aquela menina que ia tratar ele assim, lavar, passar, cozinhar, chamar de meu amor, chegar todo dia em casa, ela está linda, cheirosa, maravilhosa, esperando ele entrar. Aí quando ele entra, ela está de touca na cabeça. Sim ou não? Aquele vestido que ela dormiu, com a cara daquele político desenhada, pelo amor de Deus, se você faz isso, não faça não. Com aquela cara do político, aquele político ainda velho, feio, e ele saiu de manhã, te deixou, quando ele voltou de tarde, você estava do mesmo jeitinho, mas ele tinha outro objetivo. Sim ou não, homens? Pode falar, eles não vão bater em vocês quando chegar em casa, não. As mulheres falam assim, eles ficam olhando para ela assim: se eu falar alguma coisa, quando eu chegar em casa, está proibido de ter DR depois que chegar do culto, sem DR. Mas se você faz isso, faça mais não. Porque ele tinha outro objetivo. Qual que era o seu objetivo? Arrumar seu primeiro emprego, trabalhar, comprar um carro, ir para a faculdade, sim ou não? Mas aí apareceu essa engraçadinha, você olhou para ela, o seu objetivo se perdeu no meio do caminho, e aí quando você no outro dia acordou, que caiu em si, você olhou e falou assim: agora o que eu fiz? Mas já não pode voltar atrás, vamos tocar para frente. Hã? O que eu fiz? Também, acontece também. Mas querido, tinha um objetivo. Quando você é adolescente, todo mundo tem objetivo, todo mundo sonha. Na vida cristã não é diferente. Qual é o seu objetivo? Paulo fala assim: eu tenho um alvo, meu alvo é Cristo. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu alvo? Se você está caminhando na vida cristã, você já está avançando na vida cristã. Agora sim, para a maturidade, você precisa ter um objetivo.
Quando a gente sabe que um adolescente está entrando na maturidade, quando ele começa a falar que ele quer um emprego, ele quer o salário dele, ele começa a dizer, olha, meu salário, eu vou fazer isso, olha, eu vou estudar isso, eu quero fazer cursinho, porque eu quero entrar nessa faculdade, eu quero estudar. Aí você sabe, ele já está amadurecendo. Se não tem um objetivo, se esse adolescente, ele não tem, ele entra nos 17, nos 18, e ele não tem nem, qual que é o seu objetivo? Não sei. O que você quer da vida? Não sei. O que você vai ser? Também não sei. Ele vai chegar lá na idade adulta, ele também não sabe. Ele não sabe o que ele queria, ele não sabe o que ele vai fazer, ele não sabe o que ele vai ter, e vai chegar na idade adulta da mesma forma, e muitas vezes ele vai constituir uma família da mesma forma, sem saber qual era o objetivo que ele queria alcançar quando ele constituiu uma família. Ele queria casar, vamos falar sério, ele queria casar e ter uma mulher para ter sexo todo dia e não estar pecando. Era ou não era? Eu vou casar. Se eu fizer sexo antes de casar, é prostituição? O pastor vai me chamar lá no gabinete. Mas se eu casar, eu vou ter sexo e não vou estar pecando. Só que ele vai ter sexo, vai ter boleto, vai ter filho, vai ter um monte de coisa para pagar e ninguém avisou para ele. Ninguém avisou, olha, você vai. O que você menos vai ter, como diz o Cláudio Duarte, é o tal do sexo. Mas ele casa pensando nisso. Mas é o que ele menos tem. No outro dia ele acorda com boleto da água, da luz, do telefone, do aluguel da casa, tudinho para pagar. E ninguém avisou para ele. Na vida cristã também é assim. Precisa ter objetivo. Precisa saber onde eu quero chegar. Não, pastor, eu quero ficar a vida inteira sentadinha aqui e o pastor falando para mim a vida inteira e eu não quero nada. Olha, Paulo falou assim, o meu alvo, eu tenho um alvo, porque eu quero alcançar. O meu alvo é Cristo. Eu quero alcançar. Qual é o teu alvo? Qual é o teu objetivo? Qual é o teu objetivo? Maturidade, nós já estamos terminando, passa por saber passar por provas, por lutas, por problemas. Se você ainda não sabe passar, está faltando um pouquinho ainda para você chegar na maturidade. Tiago diz assim, meus irmãos, tem de grande gozo quando passarde por várias, fala assim, várias, fala várias, deu para você ouvir? Várias, assim ó, várias, assim, provas, tribulação, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Aleluia. Crente maduro é crente que tem? Crente maduro é crente que tem? Maturidade passa por processo da prova. Se eu não sei passar problemas, se eu não sei passar por provas, como é que eu vou chegar à maturidade? Sabe, a gente está falando de desenvolvimento. Já viu adolescente? Presta atenção. Pergunta para ele se sabe passar problema. Não. A hora que o negócio aperta, ele corre para o pai. Pai, ô mãe ou pai, ó, o negócio deu problema aqui. Você dá para ele, vai lá, faz a conta. Não cabe no bolso dele, mas cabe no bolso do pai e da mãe. Mas ele sabe que o pai e a mãe vai chegar e vai cobrir aquilo ali para ele. Mas às vezes, querido, quando a gente vai ficando mais velho, acaba esse negócio, você pode chamar o pai, pode chamar a mãe, mas ele não vai ter. Sabe? E aí, o adolescente, quando você diz para ele assim, não tem, não pode. Gente, o que a gente tem visto de adolescente se matando, você não tem noção. Misericórdia, quando você for orar, ore, porque Natal é o maior índice no Brasil de suicídio de adolescente. E quando nós falamos de adolescente, nós não estamos falando de 18, 19, não. Nós estamos falando de 10, 11, 12, até os 24 anos. É o maior índice de suicídio do Brasil, está aqui no Rio Grande do Norte. Sabe por quê? Porque não estão ensinando essa criança a passar por problemas. A gente faz de tudo para suprir tudo. Se a criança chega no mercado, a criança quer comprar o que você nunca comeu, você nem sabe o que é. Mas ela quer. Aí você compra e leva para casa. Quando ela olha na geladeira, ela fala assim, tem nada para comer. Fala, criatura, acabei de ir lá e comprar o que você queria. Mas eu não queria isso, queria outra coisa. Aí você pega, tem mãe que até chora. Porque eu não tinha nada para dar para o meu filho. Fala, como não tinha? Meu filho não quis comer, faça cuscuz e dê para ele, fala, vai comer, se não comer vai ficar com fome. Sabe?
Porque às vezes, querido, a gente tenta resolver todos os problemas, todos, para que a criança não tenha frustração, para que o adolescente não tenha frustração. Ei, ensina teu filho a ter frustração. Diga não para ele. Mãe, quero um iPhone, um iPod. Falei, iPad, iPod, aí tudo, menos um iPhone, não vai ter não. O dia que você comprar com o seu dinheiro, aí você vai ter. Mas mãe, você sabe quanto custa? Olha aí. Mas mãe, está na oferta. Então, o dia que seu dinheiro der para comprar a oferta, você vai comprar. Aí, gente, deixa eu dizer para vocês, o dia que o dinheiro do danado deu para comprar, você pensa que ele quis? Tá doido, mas vou pagar tantos mil no iPhone? Falei, mas você não queria que eu te desse um, engraçadinho? Mas agora o meu dinheiro está contado, né, mãe? Falei, mas quando era o meu não estava não, né? Agora o dele está. Diga não. Não vou, não vai, não pode, não tem. Não vou fazer. Ensina a passar por frustração, sabe por quê? Quando você ensinar essa criança a passar por frustração, quando ela crescer, ela vai entender que ela precisa passar problemas e resolver problemas. Isso é maturidade. E na vida espiritual, Tiago está dizendo assim, meus irmãos, tem de grande gozo quando você passar por muitas tribulações, porque a tribulação, ela vai ensinar você a ter paciência. E Romanos diz assim, não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Maturidade é saber passar. É saber que você vai ter experiência para contar. É saber que você vai poder dizer para as pessoas assim, eu passei, você também vai passar. Sabe quando você não tem experiência, alguém vem contar um problema para você? A pessoa chegou com um problema desse tamanhozinho, como você não aprendeu, não teve paciência, não teve experiência, você deixa ela sair com um problema desse tamanho. Ela sai pior do que chegou. A paciência, ela produz a experiência. Maturidade na vida cristã é ter experiências com Cristo, com Deus. A Bíblia diz assim, é de fé em fé, de vitória em vitória. De fé em fé, de vitória em vitória. Vou passar por tribulações? Tiago diz que nós vamos passar por muitas tribulações. Muitas. E às vezes teu pastor vai deixar você passar. Assim como o pai vai deixar o filho passar. O pastor deixa ele passar, porque ele vai aprender. Ele vai amadurecer. Ele vai crescer. Ele vai adquirir experiência. Todos nós precisamos adquirir experiência com Cristo. Experiência nas lutas, experiência nas provações, para que nós venhamos crescer, para que nós venhamos amadurecer, para que nós venhamos chegar à estatura de varão perfeito que é Cristo. Essa estatura de varão perfeito não é uma estatura medida com metro, mas é uma estatura de paciência, uma estatura de amor, uma estatura de bondade, uma estatura de fidelidade, uma estatura de humildade, uma estatura de santidade. Todos nós precisamos alcançar isso. Quando nós alcançarmos isso, nós alcançamos a nossa maturidade. Amém? Quando você conseguir, se você está no caminho, se você está aqui, se nós estamos aqui, porque nós estamos no caminho, nós estamos no processo. Nós estamos no processo. Nós vamos alcançar? Vamos. Nós vamos alcançar, mas nós vamos entender isso. São fases, são processos. É um dia atrás do outro. Hoje você viveu um dia com Cristo. Amanhã é outro dia que você vai viver com Cristo. Hoje você teve uma experiência. Amanhã você vai ter outra. Isso vai acrescentando em você a experiência necessária. Amém? A hora que você estiver passando por luta, por provação, não arranca os cabelos, não grita, não chora. Fala, graças a Deus. Deus tem um propósito nisso que eu estou passando. Às vezes meu marido chega em casa e fala, amor, pensa comigo. Deus está no controle. A gente não ensina para todo mundo que Deus está no controle? Sim. Então, se nós ensinamos para todo mundo que Deus está no controle, por que você acha que só nessa situação
exclusivamente nessa situação, Deus não estava no controle. Se aconteceu dessa forma, porque Deus deixou acontecer. Agora, eu não conheço hoje o propósito de Deus nessa situação. Não sei o que Deus está fazendo. Nós conhecemos às vezes em parte. Em parte nós conhecemos. Eu não sei hoje. Mas daqui uns anos eu vou olhar e vou entender. Eu falo assim, agora eu sei porque Deus deixou eu passar essa situação. Agora eu sei porque Deus deixou eu passar por isso. Deus estava preparando isso. Deus estava fazendo isso. Deus está... Queridos, aprenda isso. Provação não é para matar ninguém, não. Viu? Está passando por prova? Aprenda. Paulo diz, olha, ele diz assim, Tiago diz assim, tenha alegria. É difícil. Ai, gente, é difícil. Pensa, você está lá com a geladeira, não tem nada. Criança pedindo, boleto está atrasado. Você não sabe de onde vem o dinheiro. Você não sabe como vai ser. O cara, seu telefone não para de ligar, aquela ligação, o cara te dando bom dia, né? Das 6 horas da manhã eles começam a dar bom dia. Bom dia, seu boleto está atrasado. Bom dia, que hora que você vai pagar? Não é assim? Aí você fala, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Como é que você vai alegrar? Graças a Deus, meu boleto está atrasado. Quem faz isso? Ninguém. Aí começa, meu Deus, me ajuda, meu Deus, de onde vem? Mas Tiago está dizendo, tem de grande gozo, tem de alegria, sabendo que isso vai produzir em você paciência. Isso é o fruto da sua fé. Amém, queridos? Entenda que maturidade não é algo que aconteça da noite para o dia, é um processo. Passe pelo teu processo, passe pela prova, passe pelo processo, dando glória a Deus, amém? Queria que você ficasse de pé. Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, Deus entende cada etapa das nossas vidas, Deus sabe o que nós passamos, o que nós sentimos, o que nós pensamos em cada etapa das nossas vidas. Os anos vão passando, coisas que eu pensava, hoje eu não penso mais. Hoje eu já olho e falo assim, isso aí a gente vai vencer, pode deixar, não precisa preocupar com isso não. Porque a gente adquiriu experiência. A gente já sabe que Deus vai resolver. A gente já sabe que Deus não vai desamparar. A gente já sabe que Deus vai entrar na causa. A gente já sabe, porque a gente já tem alguns anos que a gente vem caminhando com Cristo. E às vezes também Deus não vai dizer não. Faz parte. Às vezes Ele diz não para a gente, mas fez parte. Vamos embora para a próxima. Senhor, vamos para a próxima então. Essa aqui foi não, Senhor. Então a próxima, vamos ver. Sim, não, também é resposta. Amém? Aprendemos isso. Essa semana Deus fez uma coisa tão linda comigo, que eu vou dividir com vocês, só para terminar. Estava com uma situação e eu fiquei chateada. Confesso que eu fiquei bem chateada com essa situação. E não depende de mim resolver, depende dos outros. E eu fiquei triste. E eu falei para o meu marido assim, olha, eu queria que isso fosse resolvido rápido. Eu falei assim, estou me sentindo tão só. Estou longe das minhas irmãs, estou longe dos meus filhos, estou longe de todo mundo. Assim, às vezes eu fico sozinho o dia inteirinho em casa, anoitece, eu estou sozinha. Eu estou me sentindo muito só. E só falei com ele. E nós viemos para a igreja. E eu sentei bem aí onde o Tiago está. E tinha uma menininha atrás de mim. Gente, uma menininha, 11 anos. Ela olhou para mim e falou, posso falar um negócio com a senhora? Aí eu disse, pode. Porque Deus quer falar um negócio para você. Você recebe? Eu recebo. Se é de Deus, eu recebo. Sabe o que Deus falou para a senhora? Que a senhora não está só. Que a senhora não precisa se preocupar. Ele está com a senhora todo dia. Ele falou que Ele tem olhado a sua fé. E Ele sabe o que você está sentindo. Mas Ele falou para você que você não está só. Que Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida. Pode esperar. Que Ele está cuidando de cada detalhe, de cada situação. Ele está preparando para você. Ele ainda falou assim, Ele falou que está preparando para você o melhor. Aí eu falei, glória a Deus. Aí quando chegou no carro, Erinaldo falou assim, aquela menininha estava profetizando para você, e ele achou engraçado. Eu falei, você está rindo, é? Foi porque você não sabe o que ela falou para mim. Eu falei, o quê? Parece que aquela menina estava lá dentro da minha sala, escutando a minha conversa.
Ela falou exatamente o que eu falei com você. Ele disse: você não está só. Ele tem olhado para você. Querido, às vezes fica difícil, mas maturidade às vezes é entender isso, que nos momentos difíceis nós temos um Deus que cuida, um Deus que zela, um Deus que olha, um Deus que faz, um Deus que não desampara. Pastor, mas eu pequei. Peça perdão e continue. Pastora, mas eu errei. Peça perdão e continue. Deus está com você. Deus está guiando você, até que nós cheguemos à estatura de varão perfeito. Amém? Deus em Cristo Jesus te abençoe. Pai, em nome de Jesus, que a cada dia, Senhor, o Senhor possa nos trazer, meu Deus, a Tua palavra, para que nós venhamos, Senhor, continuar firmes e constantes nas nossas caminhadas com Cristo. Senhor, alcançando maturidade, Senhor, para podermos, meu Deus, guiar outras pessoas a Ti, levar outras pessoas a Ti, Pai. Senhor, que no processo de maturação, nenhum de nós venhamos nos perder, mas, Senhor, que o Senhor venha nos guiar, Senhor. O Senhor venha nos levar, Senhor, a conquistar, a chegar ao alvo, Senhor, que é Cristo Jesus, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar cada vida, aquele que está começando na caminhada, Senhor, aquele que já está há algum tempo caminhando e muitas vezes já está se sentindo cansado, Senhor, renove as forças. Senhor, aquele que já tem alguns anos que está caminhando com o Senhor, renova as forças, abre, Senhor, o entendimento, abra, Senhor, os olhos espirituais, Senhor, para que essa pessoa não venha, Senhor, se perder neste processo, Pai, mas que nós venhamos alcançar aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, amém.